quero saber se na sua vida você primeiro se descobriu gay ou se descobriu nerd. Cara, eu acho que eu me descobri nerd primeiro, né? Eu comecei a montar Lego, talvez seja a coisa mais nerd que eu tenho, o hábito até hoje aí, com 5, 6 anos. Então, acho Você que ainda monta? no aniversário do André, meu marido, o ano passado, eu dei de presente pra ele um jogo de tabuleiro do Lego. Aí eu falei, nossa, vai arrasar, né? Cara, foi super mal de audiência. Meu público não quer me ver montar de drag. Minha carreira acabou antes de eu começar. Vamos ver se isso anima as pessoas a irem descobrir o vídeo inteiro, me verem dublando. E você tinha um nome de drag? Porque o meu plano era que quando eu fosse derrotado em todas as minhas participações no Drag Race, futuras participações no Drag Race, a hashtag ia ser Justice for Justice. Agora, da sua descoberta gay, como é que foi na tua vida? Seu processo de descoberta, saída do armário? Cara, foi um processo relativamente tranquilo, por incrível que pareça. Eu sempre me entendi gay, assim, sempre me entendi... É aquela coisa, você primeiro se entende diferente dos outros meninos. Acho que esse é o primeiro passo, né? Eu claramente não era criança que queria jogar futebol, eu não sabia andar de bicicleta, interagia muito mal com os meninos. Fui ter amigo homem com 13, 14 anos só. Primeiro aluno da sala, então já tinha as famas misturadas ali. E não jogava futebol, então só isso já era fama de bicha já. Mas pra mim nunca foi uma questão. E eu nunca tive aquele processo de, meu Deus do céu, eu vou pro inferno, minha família vai me abandonar. Minha mãe é super religiosa, na verdade, assim, mas zero, ela é uma religiosa com uma cabeça excelente, assim, então zero questão pra isso. Então, assim, é o auge da AIDS, mas eu nunca tive essa coisa, tipo, meu Deus, eu vou pegar AIDS e vou morrer. Não sei se é porque eu acho que eu sempre li muito e sempre vi muito filme. E eu tenho 2 irmãos mais velhos que sempre foram grandes influências pra mim. E a gente sempre viu de tudo, sempre assistiu tudo, todo tipo de filme. Tudo que tinha, eu tive contato. E eu acho que desde cedo eu consegui entender que, tipo, olha, tem um universo bem mais amplo do que a gente imagina imediatamente o que é ser gay no Brasil nos anos 90. Eu não fazia coreografia das Spice Girls, mas na escola teve uma famosíssima peça de teatro que eu interpretei o Clodovil. Então, assim, aí já entrega nessa escola. Já. Mas tem isso também, você percebe? Assim, Deve ser muito louco, né? Pra você ter tido o privilégio de ter até que uma não sei nem se dá pra falar saída do armário, mas assim, uma descoberta e uma vida gay tão tranquila no início, que como criador de conteúdo você deve receber, já deve ter recebido 1000 relatos de pessoas que têm muita dificuldade, e que aí a pessoa acaba buscando forças no teu conteúdo, no teu canal. Especialmente no começo do canal, o canal era pra ser um equilíbrio maior entre conteúdo nerd e conteúdo gay, e hoje é praticamente quase só conteúdo gay, quase nada de conteúdo nerd. E conforme eu fui percebendo que havia essa demanda cada vez maior, e muita gente pedindo minha opinião e mandando história, e eu pensando, gente, como é que eu vou dar a minha perspectiva sobre essas questões, sendo que eu vim de uma vida terrivelmente privilegiada, assim, em vários aspectos, entendeu? Assim, mas depois, com o tempo, eu fui entendendo, com todas as histórias que eu recebia, que absolutamente o maior privilégio que eu tive na vida, claramente, foi ter uma família que me ama. Claramente, porque assim, eu vejo muito o quanto alguns seguidores que são evidentemente sabotados pela família, o quanto a autoestima dessas pessoas é profundamente afetada, e aí lá na frente é um jogo de dominó, um dominó que vai empurrando o outro e o cara não consegue se estruturar. Tive uma conversa quando eu tava na faculdade, meu primeiro namorado. Eventualmente eu tava falando Márcio, que era o nome do meu primeiro namorado, e aí minha mãe falou, mas quem é esse Márcio? Aí eu falei, é meu namorado. Foi uma coisa que eu preparei, mas eu acho que inconscientemente eu já tava ali jogando um verde do tipo assim, vamos puxar esse assunto e vamos resolver essa questão, entendeu? Cara, a reação da minha mãe... É muito engraçado que a reação da minha mãe e do meu pai foram o oposto do que eu imaginava, assim, porque minha mãe sempre foi aquela mãe super amorosa e tal, e extremamente compreensiva e que sempre leu muito e sempre, enfim, é uma pessoa super do bem e tal, e aí eu imaginei que ela fosse entender mais rápido. E meu pai, o contrário. Meu pai foi o cara que no dia seguinte teve uma conversa, sentou comigo pra conversar e teve uma longa conversa comigo. Aí minha mãe começou a lidar bem com a situação e meu pai meio que teve um longo período do meu pai, assim, os primeiros, talvez 2, 3 anos depois que eu saí do armário, que meu pai sublimou a informação. Assim, ele absolutamente esqueceu que eu era gay. Eles conheceram o Márcio. Eles conheceram todos os meus namorados. Antes de você criar o canal Gay Nerd, você trabalhava na Editora Abril, né? Revista Mundo Estranho. Foi onde o canal surgiu, na verdade. E aí a Abril, em crise, né? Falindo, como eventualmente ela faliu em 2018, tentando se adaptar para um mundo digital. E aí tentando crescer em rede social.
e havia uma cobrança grande, a gente precisa fazer mais vídeo, o YouTube tá crescendo, vamos fazer vídeo. Eu falei, gente, então, olha, cheguei pra esse diretor de núcleo, falei, olha, a única coisa que a gente não fez foi vlog, e eu queria fazer um vlog chamado Gay Nerd. Eu roteirizava, a equipe da Abril filmava e editava, eu só roteirizava e gravava. E a gente fez o Gay Nerd e era uma coisa meio por temporada, assim. E aí, eventualmente, quando a Mundo Estranho, quando a Abril entrou em recuperação judicial, que foi em agosto de 2018, vai fazer 7 anos agora, fechou, demitiu tudo, e o feedback que eu recebi em particular foi todo mundo falando, você tem que continuar o Gay Nerd sozinho. Primeira coisa que eu fiz quando eu saí da Abril... Eu trabalhava na MTV, eu sei. Primeira coisa que eu fiz quando eu saí da Abril foi registrar o nome. Se você entrar na página da Mundo Estranho no YouTube, só tem os vídeos do Gay Nerd na home, porque eu botei todos os vídeos do Gay Nerd na home lá, entendeu? Hoje quase toda a série tem um personagem que é LGBT, e ele ser LGBT não é uma questão, assim. A gente ainda não tem séries protagonizadas por LGBT em que a história dele não seja focada em ele ser LGBT. Série de crime, série de médico, série de ficção científica, em que o personagem é gay e ali, casualmente, ele está com o marido dele, ou ela está com a esposa dela, enfim. Então isso é uma normalização muito grande, sem dúvida nenhuma. Cortou casais gays em vários lugares, o casal gay que tinha na Garota do Momento agora acabou do nada, era um casal super popular. Mas... explicando, existe essa história da cultura woke, ou ela é uma fanfic, uma fake news de extrema direita? E aí, nos Estados Unidos especificamente, eles estão num processo de tentar reverter isso quase artificialmente, com tudo isso que o governo Trump está fazendo, de encerrar todas as iniciativas de diversidade, equidade, inclusão, encerrar na canetada, né? Então essa questão de que tudo agora tem LGBTQIA+, mas sim, tudo agora tem LGBT. E agora tá na frente da câmera, tá na página dos quadrinhos. Você me lembrou que uma das únicas coisas que eu fiz em 2022, que eu topei, que falei, cara, esse convite eu vou ter que topar. Um professor de uma escola pública estadual mandou um e-mail, falou, convenci a diretoria da escola que tem que ter um dia pra discutir diversidade na escola, queria saber se eu topo vir dar uma palestra. Eu falei, caralho, que foda. Porque assim, porra, é uma escola pública. Eu cheguei lá e falei assim, ó, tem algum aluno fora do armário? E assim, tipo, a quadra cheia, assim, de aluno. Era gay, lésbica, outro... Trans, não binário. Assexual, trans, não binário. Dá uma esperança, assim, porque às vezes você vê uns movimentos conservadores e tal, e você fala, cara, será que a gente tá andando pra trás? Mas quando você vê a longo prazo, assim, você olha pra trás e fala, não, a gente evoluiu. E talvez até essa resposta conservadora seja uma resposta a essa evolução ter vindo relativamente rápido, né?